Você já se perguntou quem cuida de quem cuida da gente? Hoje a gente vai conversar com um especialista. Eu sou Pedro Costa e esse é o primeiro episódio do Pedro Costa Podcast. Um espaço para a gente conversar com profissionais de diferentes áreas e entender de perto como é a vida e o trabalho por trás de cada profissão. E para estrear esse novo quadro aqui no canal, eu estou trazendo o psicoterapeuta Alexandre Garcia. Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, meu amigo. Conta pra gente quem é você, há quanto tempo você trabalha com a psicoterapia e como você começou nesse caminho. Legal. Bom, primeiro agradecer, né, Pedro, essa oportunidade de estar aqui com você, uma alegria. Então, rapaz, eu, eu era um empresário de um setor de transporte pesado e trabalhei numa empresa familiar desde os 18 anos. Mas ao longo desses 20 anos que eu fiquei naquela empresa, quando as pessoas entravam no meu carro, perguntavam assim, você é professor? Porque tinha sempre muito livro no banco de trás. Eu transportava muita gente no início. Eu já estudava desde aquela época sobre a psicologia, sobre o comportamento, sobre o ser humano, né? Essa caixa de surpresas que é a nossa cabeça. E chegou um belo dia, eu era sócio das minhas duas irmãs, e um belo dia, depois de 20 anos, olhei para elas e falei, chegou a minha hora, estou saindo daqui. Porque eu tinha um chamado aqui dentro muito grande e antigo de, de seguir o caminho que de verdade eu sentia que era o meu propósito de vida. Então, trabalhei aquele tempo com as irmãs, foi muito bom, dei o meu melhor, mas não era, eu sempre soube, não era o meu lugar. Né? E comecei a estudar de forma mais focada e aplicada para o autoconhecimento. E a minha intenção era, de fato, me tornar um psicoterapeuta. E interessante que uma vez, antes dessa decisão, não fazendo terapia, o meu terapeuta falou para mim, o que você queria ser? Eu falei, terapeuta. Mas é impossível, eu falei para ele. Eu estou preso numa empresa, na minha profissão, não posso mudar. E aí ele falou assim, no final da sessão, sabe o que está escrito aí na sua camisa? Estava escrito em inglês? Eu falei, não. Aí ele falou assim, vou traduzir para você, talhe o seu próprio caminho. E isso me deu um sinal muito grande da vida de que eu deveria, de fato, seguir meu caminho, sabe? E há 15 anos eu comecei na profissão de psicoterapeuta, e o que me traz muita alegria, né? Muita força de vida, que é reconhecer o meu propósito e realizar ele. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Para quem está ouvindo a gente agora, ouvindo, no caso, o que faz exatamente um psicoterapeuta no dia a dia? Na profissão, né? Bom, o psicoterapeuta ele vai ser um lugar de acolhimento, né? Na primeira instância, um lugar de acolhimento dessas questões, dessas dores que a pessoa traz. Geralmente dores, é difícil quem vem para a terapia para dar uma olhada, uma reorganizada em algum assunto. Geralmente trazem dores, indecisões, traumas muito antigos. E o psicoterapeuta, o lugar da terapia, é esse local sagrado, neutro, de muita confiança, de um vínculo muito estreito e amoroso, onde a pessoa pode se abrir. Tem um desenho, Pedro, que ilustra bastante qual é o trabalho da terapia e do terapeuta. Senta de um lado uma pessoa e a cabeça dentro é um monte de linhas embaralhadas. E essa linha no desenho, o psicoterapeuta vem desenrolando e puxando ela, desembaraçando essas linhas, né? Então, muitas vezes, o que a gente faz é funcionar como um olhar de fora, amoroso e técnico, né? Importante a técnica específica para fazer isso, pois, como diz uma psicóloga que eu gosto muito, qualquer ajuda não ajuda. Então, o terapeuta é aquele que vai receber as informações, conversar com essa pessoa, esclarecer, ajudar ela a organizar, a se conhecer principalmente, como é que ela funciona nas várias situações. E algo que eu vejo bastante, Pedro, é ajudar essa pessoa a perceber hoje, nos dias atuais, quem é ela e quem são as crenças e traumas e verdades que ela traz lá da infância, lá dos tempos passados, e que já não fazem parte mais dela, que já não são mais verdade. Ou seja, ter uma vida cada vez mais autêntica.
ser cada vez mais íntegro com a nossa essência. Entre muitas outras coisas, acho que o principal é esse, do trabalho terapêutico. Muita gente confunde psicoterapia com psicologia e psicanálise. Qual é a diferença entre essas três áreas? Boa pergunta. A psicologia, ela tem uma formatação oficial. Ela tem leis próprias, ela tem um órgão próprio que regulamenta ela. Então, você veja aqui uma coisa interessante. A pessoa faz o curso na faculdade de psicologia. Mesmo que ela se forme e tenha o diploma, se ela não se filiar ao CRP, no caso, ela não é chamada, ou não pode ser chamada de psicóloga. Ela pode até ser um psicoterapeuta. O psicoterapeuta e a psicanálise, coisa que também muita gente não sabe, não tem uma formação, uma constituição, vamos dizer, leis, formatação oficial. Não tem um órgão reconhecido por lei que regulamente ele. A psicanálise também nesse formato. A psicanálise não é uma graduação. A psicologia você tem que fazer uma graduação na faculdade. A psicanálise não. E a psicoterapia também não. Por exemplo, no meu caso, entre outros cursos, eu fiz lá atrás, há uns 15 anos atrás, talvez, o curso da Fanny Valer. Na época, o Rebuff, o Instituto Rebuff de Espanha, que é uma formação de inteligência emocional. Então, as pessoas, eu acho curioso que as pessoas escutam psicanálise e acham uma coisa pomposa, bacana, e de fato é muito bacana. Eu uso um pouco da psicanálise no meu trabalho. Mas ela é uma formação tanto quanto, por exemplo, o curso da Fanny Valer. Nem a psicanálise, nem a psicoterapia, seja na formação que for, tem várias linhas, são graduações. A psicologia é uma graduação. Então, se você vai fazer um concurso público, por exemplo, você precisa da psicologia, de uma graduação. Agora, no quesito profissional, é lógico que todos têm que estudar e saber bem o que estão fazendo, porque a gente está mexendo com o ser humano, com a cabeça, com os sentimentos. É preciso uma formação muito boa e uma prática muito boa. Não estou falando aqui do dom da pessoa, né? Você nasceu para isso, você não nasceu para isso. Isso é fato. Mas é importante essa pergunta para esclarecer, para a gente não ter um olhar de preconceito com uma e outra formação. Todas elas bem feitas e bem aplicadas são ótimas, são excelentes. E qualquer uma delas mal feita ou mal aplicada são terríveis. Né? Sim. Você trabalha mais com jovens, adultos, casais, ou depende muito de cada caso? Não, eu trabalho mais com adultos e os jovens a partir dos 20 anos. Em casos excepcionais, específicos, aí eu tenho uma conversa com esse jovem um pouco mais, uma idade um pouco menor, 16, 17 anos, mas é bem raro. Geralmente de 20, 22 para cima. Ontem mesmo à noite me procurou uma pessoa, era um rapaz de 14 anos, eu indiquei uma amiga minha, psicóloga. E é interessante porque eu indico psicólogos me indicam, sou psicoterapeuta, profissionais que não têm esse tipo de preconceito, vamos chamar assim, ou que conhecem o trabalho profissional um do outro. Né? Mas eu atendo mais adultos, realmente. Agora, falando sobre o seu caminho profissional, como foi a sua formação? O que é preciso estudar para se tornar um psicoterapeuta? Então, eu trabalhava ainda na empresa com minhas irmãs, fazia terapia, e um dia o terapeuta, meu psicólogo na época, ele falou assim, vai ter um curso de uma francesa que vem para o Brasil. Na época o nome era Renascimento. Eu falei, eu quero fazer. E eu fiz pensando em me trabalhar. Mas quando eu vi, Pedro, o resultado daquilo na minha vida, as mudanças, o entendimento de como eu estava levando a minha vida, de como eu estava me agredindo com a vida que eu dizia que era normal, eu achei aquilo tão fantástico, e eu já tinha uma alegria e uma vontade muito grande de estudar psicologia. Ali eu pensei em decidi me tornar terapeuta. Não sabia como, né? Como eu te disse, eu falei para o psicólogo meu, é impossível, né? Depois foi possível, graças a Deus. O que a pessoa precisa? Ela precisa sentir isso no coração, sabe?
Não pode ser como eu vejo algumas profissões, essa profissão dá dinheiro, não dá, essa profissão trabalha menos, trabalha mais. O critério tem que ser unicamente, eu quero fazer isso, eu quero viver disso. E o segundo passo, Pedro, é estudar bastante, é estudar muito e estudar para sempre, né? Eu costumo dizer que o profissional da saúde, seja físico ou mental, que trabalha 5 dias por semana em tempo integral, ele está, na minha modesta opinião, ele está cometendo um erro. Porque a gente precisa de, no mínimo, um dia, o mínimo, tá? Só para estudar. Estudar os casos que você está atendendo. Eu costumo dizer que para o terapeuta, para o psicólogo, o atendimento não leva só 1 hora. Para quem está sendo atendido, é 1 hora por semana. Para o profissional, às vezes é um final de semana inteiro estudando um caso. Um caminho, como é que eu vou fazer esse caminho? Onde é que está essa janela que eu não achei ainda? De que maneira eu posso tocar essa pessoa, né? Então, o que precisa? Muita vontade e muita dedicação. Muita dedicação. Por isso tem que ser uma paixão, né? Não pode ser por outro motivo, senão por um estrito amor à causa. E no primeiro manual do profissional, no curso que eu fiz na época da BioFlow, hoje Método Van Leer, tem uma parte que está escrito assim: o profissional dessa área não trabalha por dinheiro. Ele cobra para poder fazer isso todos os dias. Eu achei maravilhoso isso. E é verdade, você cobra um preço justo, um preço bom, você tem uma boa qualidade de vida e consegue viver fazendo uma coisa que você ama fazer. Maravilhoso. Você lembra de algum momento marcante? Não precisa citar nomes, mas você lembra de algum momento marcante no início da sua carreira? Algo que te fez ter certeza de que você estava no caminho certo? Eu lembro, sim, foi até uma sessão de respiração. Eu trabalho com a respiração, para quem não conhece, a respiração consciente, né? Mas hoje em dia ela é uma ferramenta da psicoterapia. Então, os clientes meus de psicoterapia, quando eu vejo que tem alguma coisa que não está virando, um entendimento que já aconteceu, mas não está chegando no comportamento, na ação, a gente faz sessões de respiração. Eu me lembro de uma sessão de respiração onde foi muito intensa, teve todas as reações possíveis dentro de uma sessão de respiração. Tinha uma estagiária, vamos dizer, comigo, pediu à cliente se podia assistir a respiração, e essa pessoa teve tetania. Para quem não sabe, a tetania é a contração das articulações do corpo. É uma reação emocional. Mal comparando, é como um expurgo das emoções que estavam guardadas lá no inconsciente. Ô Pedro, essa pessoa dobrou todas as articulações do corpo. Cintura, joelho, tudo que você imaginar. Pescoço, tornozelo, tudo. Ela estava deitada de barriga para cima, ela ficou assim. Caraca. A estagiária, na hora, a estagiária era uma aprendiz que com a permissão da paciente, assistia, botou a mão no meu braço e ficou desesperada, né? E agora, o que a gente faz? Calma, só continua a respirar. E fui orientando a pessoa. Eu precisava ficar segurando, porque a mão me tortou e foi para o nariz, tampou o nariz. E foi uma liberação muito grande dessa pessoa, que graças a Deus, e como todas as sessões, eu nunca vi acontecer diferente, terminou suave, terminou em paz, terminou de forma muito leve. Ela voltou, porque a respiração, tudo que ela traz, ela leva embora durante a sessão. E ela foi soltando as articulações, foi voltando ao estado normal. Então, esse foi um momento muito, muito crítico de corpo, né? E uma outra sessão já era uma senhora dos seus 65 anos, talvez. E na primeira sessão, Pedro, que não é coisa comum, ela acessou o útero materno. Então, você veja, ela tinha mais ou menos 67 anos. Ela acessou o útero materno e do útero ela percebeu claramente todo o amor que o pai tinha por ela. Ela passou 67 anos da vida certa de que o pai não amava ela. E isso causou diversos problemas. E ela se emocionou demais na sessão, terminou a sessão muito emocionada e com uma alegria que me contagiava e até hoje, quando eu lembro, eu estou aqui falando com você, a lágrima está querendo chegar
pegar nos olhos. Da alegria dela, uma senhora já, de saber, meu pai me ama, porque ela sentiu, porque existe, vamos dizer, um acesso às memórias reais de vidas que estão guardadas no corpo. E ela acessou de forma muito real isso, né? Ela saiu dali com a certeza de algo que torturou ela a vida inteira, né? Eu faço isso, Pedro, há quase 15 anos e eu não canso de me surpreender com o que acontece nas sessões de respiração. Na psicoterapia também, ver as fichas caindo, né? Me dizia meu psicólogo, o pagamento do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista, é quando o paciente, depois de alguma conversa, alguma fala, ele faz assim, ah, quer dizer, ele entende alguma coisa, cai uma ficha, ele faz, e solta de correntes antigas, né? Uhum. É muito bacana. Ajudar pessoas deve ser muito gratificante, mas também desafiador. Ah, sim, com certeza. Quais são os maiores desafios de trabalhar com psicoterapia? Para o profissional, tem uma síndrome que se chama síndrome vicariante. O profissional, um dos grandes desafios é entender o papel dele de orientador, de auxílio, de alguém que vai dar ferramentas, que vai ensinar ferramentas, que vai orientar caminhos, que vai mostrar coisas da própria pessoa para ela. E o desafio nesse momento é você entregar e saber que não é você que executa as mudanças. Quem executa, quem faz o trabalho, eu até fiz uma postagem no meu Horizonte que fala sobre isso. O personal trainer não faz você ficar forte, a nutricionista não faz você emagrecer e o psicoterapeuta não faz você mudar, ele te dá as ferramentas. Eu acho maravilhoso. Porque é isso. Eu até tenho uma varinha mágica do Harry Potter, original do Harry Potter, que eu usava nas aulas, uso até hoje, nos treinamentos, que é para falar para as pessoas que a mágica existe, mas não somos nós, profissionais, que fazemos. Aí eu pego a varinha e entrego na mão da pessoa. Então, quem vai fazer essa mágica é você. Uhum. E isso é o lado bom que você falou, que revigora a gente, que alegra a gente. Porque, graças a Deus, na grande maioria das vezes, a gente vê a pessoa virar chave, sabe? Você vê vidas melhorando, vidas mudando, pessoas resolvendo questões antigas, se libertando, como o nome do curso que tinha na Fame Valé, soltando amarras, né? Soltando amarras, se libertando de dores, de padrões. É maravilhoso isso. Mas o grande desafio do profissional é ele se desapegar do resultado, fazer o melhor que ele pode fazer, e para isso ele tem que estar sempre estudando, reestudando, tem que estar sempre revendo, fazendo o seu trabalho pessoal, porque é muito comum essa projeção, né? Tanto do paciente com o profissional, como do profissional nas questões do paciente. Então, o desafio é se manter sóbrio, lúcido e mentalmente saudável. E o que mais te motiva a continuar nesse trabalho todos os dias? O que me motiva é o desafio que a pessoa traz. Tem uma coisa boa que eu descobri, Pedro, de passar. Não que eu tenha passado problemas mais do que as pessoas no mundo, mas eu passei problemas tanto quanto todas as pessoas no mundo. E eu descobri que para o terapeuta, tem uma grande vantagem quando ele passa por desafios de vida pessoal. Porque em superando esses desafios, ele já sabe o caminho para mostrar para o próximo. E acontece, é muito comum vir para o terapeuta situações que têm a ver com ele. O que me motiva? A minha própria história me motiva a saber a alegria, a liberdade que é quando você entende coisas. E quando você percebe que as rédeas da sua vida estão nas suas mãos. E você pode, sim, levar essa carruagem, o carro da sua vida, para qualquer lugar, no seu tempo, da sua maneira. Como eu fiz essa mudança, vivo essa mudança diariamente, me alegra muito imaginar, quando a pessoa traz um problema, como é que ela pode ser lá na frente, quando ela lembrar, ou relembrar, ou descobrir que ela tem a rédea da vida dela na mão. Então, ver as pessoas virando a chave, quero dizer, solucionando coisas, melhorando a vida, se libertando de padrões antigos, de crenças antigas, é de fato o que me motiva. Me motiva bastante, tá? E como que você cuida da sua própria saúde mental?
já que você lida com tantas histórias e emoções diferentes? Sim, é importantíssimo isso. Senão eu caio na síndrome vicariante, senão eu caio no burnout, né? E tantas outras coisas. Porque, de fato, quando a minha esposa vê o jornal, às vezes eu me conto algumas histórias, a gente, lógico, não comenta histórias, né? Eu brinco que no meu enterro vão ter 10 caixões. Um para o meu corpo e 9 para as histórias que eu levo comigo. Mas, com todo respeito à dor que aparece nos jornais e por aí, a gente vê tanta dor, né, Pedro? E quando você Sim, pensa que tem uma dor muito grande, você conhece uma outra história com uma dor maior ainda. Então, o que a gente precisa? O que eu faço, por exemplo? Eu medito, é uma prática antiga já. Eu aprendi com o meu psicólogo lá atrás, Sérgio Breves, excepcional essa pessoa. Eu faço terapia espaçadamente e a própria supervisão que eu peço em alguns momentos, para alguns profissionais diferentes, ajuda a gente também a se enquadrar. E, em particular, para mim, especificamente, é uma crença filosófica que eu tenho sobre a vida, sobre a continuidade da vida após a morte do corpo, me ajuda muito, muito no entendimento de que todas as dores que a gente passa aqui, por maiores que sejam, elas têm um ensinamento para a gente. E são passageiras, porque tudo passa, né? Então, a crença na reencarnação é algo pessoal meu, mas que eu não levo para o consultório, lógico, porque cada um tem sua crença. E, principalmente, o entendimento do porquê ou do para que as dores acontecem me ajuda a enxergar de um outro lugar, mas com muita compaixão, é lógico, com muito interesse em resolver a questão, mas me ajuda a enxergar de um outro lugar que tudo tem uma finalidade. Ainda que a gente não entenda agora, a gente vai entender mais tarde. Então, o profissional ele precisa, de fato, se cuidar. Se a coisa está mais pesada, ele precisa procurar ajuda para ele. Se as questões, porque muitas questões gatilham o profissional, porque afinal somos humanos, tanto quanto aqueles que atendemos, né? claro, E se uma questão toca em você, você precisa se trabalhar. Eu fiz claro. terapia por muitos anos, direto, e hoje em dia algumas supervisões esporádicas. Para quem é jovem e tem vontade de trabalhar ajudando pessoas, como você, Uhum. que conselho você daria? Estude. Estude para conhecer as abordagens que a psicologia tem. E você talvez escolha algumas que você vai se basear. Psicologia como o direito criminal, tributário, civil, tem várias linhas de abordagem, né? A psicanálise é um tipo de abordagem de psicoterapia, né? E estudar bastante, se entregar a esse propósito. Agora, o que é essencial para quem quer seguir esse caminho? Empatia, paciência, escuta ou tudo isso junto? Tem que ter tudo isso junto. Escuta principalmente, viu? Principalmente. A escuta empática, né? Que é algo difícil, inclusive, de se ver em treinamento. Eu só achei um curso no Rio de Janeiro, na faculdade da Universidade da Paz, que era de escuta empática. A escuta é muito importante, empatia é tão importante quanto. E método, né? Existe um método, existe uma ciência que é a psicologia. Existe um método para escutar, existe um método para tocar a pessoa, para ajudar ela a enxergar as coisas. Empatia, como você falou, estudo e escuta. Uma escuta amorosa, proativa, uma escuta empática. Legal. Alexandre, foi um prazer ter você aqui, a participação. E agora eu abro um espaço para você deixar uma mensagem final, se você quiser falar. Bom, primeiro agradecer a você por essa oportunidade, né, por estar aqui contigo. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? E, assim, Pedro, problemas, a gente não está aqui, não é um passeio da Disney, né, a vida. Mas não é um lugar de choro e ranger de dentes somente. A vida pode, sim, ser cada vez melhor. E o que eu gosto de falar é que a gente não deveria se acomodar com aquilo que nos incomoda, se satisfazer com aquilo que nos não satisfaz. É preciso que a gente busque sempre melhorar. Cuidado com a palavra "está normal", porque a gente se acostuma com o que é ruim e depois diz que aquilo tudo está normal. Então, me angustia muito ver alguém com problema e
e não acreditando que aquilo pode mudar, melhorar. Pode sim. Busque ajuda se for preciso, e você vai ter cada vez mais a melhora, né, na qualidade de vida. É isso, querido. Não desista. Estamos só começando. É isso aí. E para você que assistiu até aqui o podcast, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se tiver alguma pergunta que você queira encaminhar ao nosso convidado, pode deixar aqui nos comentários que eu dou um jeito de encaminhar para ele. Então é isso. Quero te agradecer mais uma vez, Alexandre. Obrigado, querido. E é isso aí, gente. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. E é isso. Falou.